O Poder Sem Limites de Anthony Robbins. Capítulo 17. Ancorar-se no sucesso. Faça o que pode com o que tem onde estiver. Theodore Roosevelt. Há pessoas, e eu sou uma delas, você também pode ser, que ficam orgulhosas cada vez que veem sua bandeira nacional. É uma reação curiosa se você pensar analiticamente sobre isso. Afinal, uma bandeira é só um pedaço de tecido com um padrão colorido e decorativo. Não há nada de mágico inerente a isso. Mas é claro que essa interpretação omite o fundamental. Sim, é só um pedaço de tecido. Ao mesmo tempo, porém, ela representa todas as virtudes e características de nossa nação. Portanto, quando uma pessoa vê uma bandeira, ela também vê um símbolo poderoso e ressoante de tudo o que nossa nação significa. Uma bandeira, como inúmeras outras coisas em nossa volta, é uma âncora, um estímulo sensorial ligado a um conjunto específico de estados. Uma âncora pode ser uma palavra ou uma frase, ou um toque ou um objeto. Pode ser alguma coisa que vemos, ouvimos, sentimos, provamos ou cheiramos. As âncoras têm grande poder porque podem instantaneamente acessar estados poderosos. É o que acontece quando você vê a bandeira de seu país. Imediatamente você experimenta sensações e emoções fortes que representam como você se sente em relação à nação, e isso como um todo, porque tais sentimentos estão associados àquela cor e àquele desenho em particular. O mundo é cheio de âncoras, algumas delas profundas, outras triviais. Se você não fuma, pode achar que todos os cigarros têm um gosto horrível, mas os anúncios de determinada marca nada falam de gosto, e sim recorrem a imagens agradáveis de beleza, lazer e sucesso, de tal modo que você ficará tentado a experimentar um cigarro. A propaganda foi tão efetiva que ancorou uma ação em você, mesmo que não acredite nela. O mesmo tipo de reação acontece a toda hora. Você pode ver certas pessoas e ficar instantaneamente num estado bom ou mau, dependendo dos sentimentos que associa a elas. Você pode ouvir uma música e ter uma mudança instantânea de estado. Tudo isso resulta de âncoras poderosas. Esta parte do livro termina com este capítulo sobre ancoragem, por um bom motivo. Ancoragem é a maneira de tornar permanente uma experiência. Podemos mudar nossas representações interiores ou nossa fisiologia no momento e criar novos resultados, e aquelas mudanças requerem pensamentos conscientes. No entanto, com a ancoragem, você pode criar um mecanismo acionador consistente, que automaticamente fará com que crie o estado que deseja em qualquer situação, sem ter que pensar a respeito. Quando você ancora alguma coisa com bastante eficácia, ela estará lá, sempre que você quiser. Até agora, você aprendeu neste livro um grande número de lições e técnicas muito valiosas. Ancoragem é a técnica mais efetiva que conheço para canalizar construtivamente nossas poderosas reações inconscientes, de forma a estarem sempre ao nosso dispor. Ouça outra vez a citação com a qual este capítulo começa. Todos nós tentamos fazer o melhor com o que temos. Todos tentamos fazer o máximo dos recursos ao nosso dispor. Ancoragem é a maneira de assegurar que nós sempre teremos acesso aos nossos maiores recursos. É uma maneira de ter certeza de que sempre teremos o que precisamos. Todos nós ancoramos regularmente. Na verdade, é impossível não fazê-lo. Toda ancoragem é uma associação de pensamentos, ideias, sentimentos ou estados criados por um estímulo específico. Você se lembra de ter estudado Dr. Ivan Pavlov? Pavlov pegou cachorros famintos e colocou carne onde eles pudessem cheirá-la e vê-la, mas não alcançá-la. Essa carne tornou-se estímulo poderoso para as sensações de fome dos cachorros. Logo, eles estavam salivando abundantemente. Enquanto estavam nesse intenso estado de salivação, Pavlov insistentemente tocava uma campainha com um tom específico. Logo, ele não precisava mais de carne. Era só tocar a campainha e os cachorros salivavam como se a carne estivesse na frente deles. Ele criara um vínculo neurológico entre o som da campainha e o estado de fome ou salivação. A partir daí, tudo o que tinha a fazer era tocar a campainha e os cachorros literalmente entravam em estado de salivação.
Nós também vivemos num mundo de estímulo-reação, onde muito do comportamento humano consiste em relações inconscientes programadas. Por exemplo, muitas pessoas sob pressão imediatamente procuram por um cigarro, álcool ou, em algum caso, alguma coisa para dormir. Eles não pensam sobre isso, são exatamente como os cachorros de Pavlov. De fato, muitas dessas pessoas gostariam de mudar seu comportamento. Elas sentem que seus comportamentos são inconscientes e incontroláveis. A chave é tornar-se consciente do processo. Assim, se as âncoras não o apoiam, você pode eliminá-las e substituí-las com novos vínculos, estímulo-reação, que automaticamente o colocarão nos estados que deseja. Portanto, como são criadas as âncoras? Toda vez que uma pessoa está num estado intenso, onde a mente e o corpo estão fortemente envolvidos juntos, e um estado específico é coerente e simultaneamente propiciado no auge do estado, o estímulo e o estado tornam-se neurologicamente ligados. Então, cada vez que o estímulo for propiciado, resulta automaticamente o estado intenso. Nós cantamos o hino nacional, criamos certos sentimentos em nosso corpo e olhamos para a bandeira. Pronunciamos o compromisso de fidelidade e vemos a bandeira. Em pouco tempo, só de olhar para a bandeira, esses sentimentos são automaticamente acionados. No entanto, nem todas as âncoras são associações positivas. Algumas são desagradáveis ou piores. Depois de ter sido multado por excesso de velocidade, você fica apreensivo cada vez que passa no mesmo lugar. Como se sente quando vê uma luz vermelha brilhando em seu espelho retrovisor? Seu estado muda instantaneamente e automaticamente? Uma das coisas que afeta o poder de uma âncora é a intensidade do estado original. Algumas vezes as pessoas têm uma experiência desagradável tão intensa, como brigar com sua esposa ou chefe, que a partir de então, cada vez que veem o rosto da pessoa, logo sentem raiva por dentro. E a partir desse ponto, seu relacionamento ou emprego perdem toda a alegria. Se você tem tais âncoras negativas, este capítulo lhe ensinará a substituí-las por âncoras positivas. Você não terá que se lembrar, acontecerá automaticamente. Muitas âncoras são agradáveis. Você associa uma certa canção dos Beatles com um verão maravilhoso, e até o fim de sua vida, toda vez que ouvir a canção, pensará naquele tempo. Você tem um encontro perfeito compartilhando uma torta de maçã com um sorvete de chocolate, e a partir daí é a sua sobremesa favorita. Você não pensa nelas mais do que os cachorros de Pavlov, mas todo dia você tem experiência de ancoragem que condicionam-no a agir de uma maneira particular. Em geral, recebemos âncoras totalmente por acaso. Somos bombardeados com mensagens de televisão, rádio e da vida diária. Algumas tornam-se âncoras, outras não. Grande parte depende simplesmente de possibilidades. Se você estiver num estado forte, bom ou mal, quando entrar em contato com um estímulo em particular, há a possibilidade de tornar-se ancorado. A consistência de um estímulo é um vínculo poderoso ou um instrumento de ancoragem. Se você ouvir alguma coisa com frequência, como slogans de publicidade, há uma boa possibilidade de que isso fique ancorado no seu sistema nervoso. A boa nova é que você pode aprender a controlar o processo de ancoragem e pode, portanto, instalar âncoras positivas e afastar as negativas. Através da história, líderes de sucesso souberam como utilizar as âncoras culturais que os rodeavam. Quando um político está enrolando-se na bandeira, ele está tentando fazer uso da magia dessa âncora poderosa. Está tentando ligar-se à bandeira. No seu melhor resultado, esse processo pode criar um saudável laço comum de patriotismo e harmonia. Pense em como se sente quando assiste a um desfile do Dia da Independência. Há alguma surpresa no fato de que qualquer candidato a cargo público que se preze não deixe de comparecer àquele desfile? No seu pior resultado, a ancoragem pode proporcionar assustadoras exibições de infâmias coletivas. Hitler era um gênio de ancoragem. Ele vinculou estados específicos de mente e emoção à suástica, tropas com passo de canso e comícios de massa. Ele punha o povo em estados intensos e, enquanto os tinha assim, proporcionava coerentemente estímulos específicos e únicos até que tudo o que tinha a fazer, mais tarde, era oferecer aqueles mesmos estímulos, como levantar a mão aberta no gesto de Hai.
Para fazer surgir toda a emoção que havia vinculado a eles, ele usava consistentemente esses instrumentos para manipular as emoções e, assim, os estados e comportamentos de uma nação. Em nosso capítulo sobre reestruturação, notamos que os mesmos estímulos podem ter significados diferentes, dependendo da estrutura que colocarmos em volta deles. Ancoragem vai tanto para o lado positivo como para o negativo. Para os membros do partido, Hitler vinculava emoções positivas, fortes e de orgulho pelos símbolos nazistas, mas também os vínculos ao estado de medo para seus oponentes. A suástica tinha o mesmo significado para um membro da comunidade judaica como tinha para um membro da tropa de choque? É óbvio que não. No entanto, a comunidade judaica fez história dessa experiência e criou uma poderosa âncora positiva que a ajudou a construir uma nação e protegê-la do que poderiam parecer desigualdades impossíveis. A âncora auditiva, nunca mais, que muitos judeus usam, façam que fiquem num estado de total compromisso de fazerem o que for preciso para proteger seus direitos soberanos. Muitos analistas políticos acreditam que foi um erro de Jimmy Carter tentar desmistificar o cargo de presidente dos Estados Unidos. No começo de seu mandato, pelo menos, ele cortou as mais fortes âncoras da presidência. A intenção pode ter sido admirável, mas do ponto de vista tático foi provavelmente tolice. Os líderes são mais efetivos quando podem fazer uso de âncoras poderosas para viabilizar apoio. Poucos presidentes têm se enrolado na bandeira com assiduidade como Ronald Reagan. Quer você goste ou não de política, é difícil não admirar sua perspicácia, ou a de seus assessores, para simbolismos políticos. Ancoragem não está restrita às mais profundas emoções e experiências. Os comediantes são mestres de ancoragem. Eles sabem como usar uma frase, tonalidades específicas ou a fisiologia para conseguir risadas instantaneamente. Como fazem isso? Fazem alguma coisa para fazer você rir e, enquanto você está nesse estado intenso e específico, providenciam um estímulo específico e único, como um certo sorriso ou expressão facial, ou talvez um tom de voz específico. Eles fazem isso coerentemente até que o estado de riso esteja vinculado às suas expressões. Em pouco tempo, eles podem fazer a mesma expressão facial e você não pode deixar de rir. Richard Pryor é um mestre nisso. Johnny Carson tem toda a cultura ancorada. Tudo o que ele tem a fazer é aquele trejeito com a língua e a bochecha e antes mesmo de terminar a piada, sua audiência já começa a rir. Ele já fez isso tantas vezes antes que todos sabem o que vai acontecer e suas mentes acionam os mesmos estados. E o que acontece quando Rodney Dangerfield diz "leve minha esposa"? Não há nada intrinsecamente engraçado nessas palavras, mas a frase está ancorada numa piada tão conhecida que quase qualquer pessoa pode dizer essas 3 palavras e começar a rir. Deixe-me dar um exemplo de uma época em que eu era capaz de fazer o uso máximo de âncoras disponíveis. John Grinder e eu estávamos negociando com o Exército dos Estados Unidos para criar uma série de novos modelos de treinamento para melhorar a efetividade de várias áreas. O general encarregado arranjou para nós os encontros com os oficiais adequados para combinarmos horários, preços, locais e assim por diante. Encontramo-nos com eles numa grande sala de conferência, dispostos em forma de ferradura. Na cabeceira da mesa estava a cadeira reservada ao general. Era claro que, mesmo sem ele estar lá, sua cadeira era a mais poderosa âncora na sala. Todos os oficiais tratavam-no com o máximo respeito. Era de onde as decisões eram tomadas e de onde ordens inquestionáveis eram dadas. John e eu fizemos questão de passarmos pelo outro lado, por trás da cadeira do general, tocando-a e até por fim sentando-se nela. Fizemos isso até que transferimos para nós algumas das reações que os oficiais tinham para com o general e aquele símbolo dele. Quando chegou a hora de apresentar o preço que eu queria, fiquei de pé próximo à cadeira do general e disse-lhes na minha voz de fisiologia mais decisiva e autoritária quanto queria receber. Antes tínhamos regateado sobre o preço, mas dessa vez ninguém questionou. Por ter usado a âncora da cadeira do general, fomos capazes de negociar por um bom preço sem perder tempo em discussões. As negociações foram tão decisivas como se eu as tivesse ordenado.
A maioria das negociações de alto nível fazem uso de processo de ancoragem efetivos. A ancoragem é um instrumento usado por muitos atletas profissionais. Eles podem não chamar assim ou não terem consciência do que estão fazendo, mas estão usando esse princípio. Há atletas que são acionados ou ancorados por situações de fazer ou morrer para ficarem em seus estados mais efetivos e ricos, como os quais conseguem resultados mais relevantes. Alguns atletas fazem certas coisas para ficarem em estado. Tenistas usam um certo ritmo para jogar a bola ou uma certa maneira de respirar para se colocarem em seus melhores estados. Eu usei ancoragem e reestruturação ao trabalhar com Michael O'Brien, o ganhador da medalha de ouro dos 1.500 metros estilo livre nas Olimpíadas de 84. Reestruturei suas crenças limitadoras e ancorei seus estados melhores ao disparo do revólver de partida, fazendo-o lembrar o estímulo da música que usara anteriormente numa disputa bem-sucedida contra seu oponente. É a linha preta que podia focalizar embaixo da água enquanto nadava. Os resultados que consegui nesse estado máximo eram aqueles que mais desejava. Vamos rever mais especificamente como você pode, com consciência, criar uma âncora para si ou para os outros. Basicamente, são 2 passos simples. Primeiro, você deve se pôr, ou a pessoa que vai ancorar, no estado específico que deseja ancorar. Então, deve proporcionar consistentemente um estímulo específico, único, enquanto a pessoa experimenta o auge desse estado. Por exemplo, quando alguém está rindo, está num estado congruente específico. Naquele momento, seu corpo todo está envolvido. Se você apertar sua orelha com pressão única e específica e simultaneamente emitir um certo som muitas vezes, você pode voltar mais tarde, providenciar o estímulo, o apertão e o som, e ela começará a rir outra vez. Outra maneira de criar uma âncora de confiança para alguém é pedir-lhe que se lembre de uma época em que se sentiu o estado que agora deseja ter disponível. Faça-o então voltar para aquela experiência de maneira que fique totalmente associado e possa sentir aquelas sensações em seu corpo. Enquanto ela faz isso, você começará a ver mudanças em sua fisiologia, expressões faciais, postura e respiração. Quando vir que esses estados estão se aproximando do auge, providencie rapidamente um único estímulo específico diversas vezes. Você pode intensificar essas âncoras ajudando a pessoa a ficar num estado de confiança mais rapidamente. Por exemplo, faça-a mostrar-lhe como fica quando está se sentindo confiante e no momento em que sua postura mudar, providencie um estímulo. Peça-lhe então que lhe mostre como respira quando se sente totalmente confiante e quando ela o fizer, providencie o mesmo estímulo outra vez. Pergunte-lhe então o que diz para si mesma quando se sente totalmente confiante e faça-a falar-lhe no tom de voz que tem quando está confiante. Enquanto a pessoa faz isso, providencie outra vez o mesmo exato estímulo. Por exemplo, apertar seu ombro toda vez no mesmo lugar. Chaves para ancoragem: intensidade do estado, regulagem, singularidade do estímulo, réplica do estímulo. Uma vez que você acredite ter uma âncora, precisa testá-la. Primeiro, ponha a pessoa num estado novo ou neutro. A maneira mais fácil de fazer isso é fazê-la mudar sua fisiologia ou pensar em alguma coisa completamente diferente. Agora, para testar sua âncora, simplesmente providencie os estímulos apropriados e observe. Sua fisiologia é a mesma de quando ela estava no estado? Se estiver, sua âncora é efetiva. Se não, você pode ter deixado passar uma das 4 chaves para uma ancoragem bem-sucedida. 1. Para uma âncora ser efetiva, quando você providenciar o estímulo, deve ter a pessoa num estado completamente associado e congruente, com todo o seu corpo totalmente envolvido. Chamam isso de estado intenso. Quanto mais intenso, mais fácil é para ancorar, e mais tempo a âncora permanecerá. Se você tentar ancorar alguém enquanto parte dela está pensando numa coisa ou outra parte em algo mais, o estímulo ficará vinculado a muitos sinais diferentes e assim não será tão poderoso. Também, como já discutimos antes, se uma pessoa estiver olhando uma situação em que sentia alguma coisa e você a ancora nesse estado, quando você então providenciar o estímulo no futuro, ela estará vinculada
para ver a cena mais do que para ter o corpo todo e a mente associados. 2. Você deve providenciar o estímulo no auge da experiência. Se você ancorar muito cedo ou muito tarde, não capturará toda a intensidade. Você pode descobrir o auge da experiência observando a pessoa entrar no estado e reparando o que ela faz quando começar a desaparecer. Ou pode pedir sua ajuda fazendo com que lhe diga quando estiver se aproximando do auge e usar essa informação para ajustar a chave do momento, para providenciar seu único estímulo. 3. Você deve escolher um único estímulo. É essencial que a âncora dê um sinal claro e inconfundível para o cérebro. Se alguém entra num estado intenso específico e você tenta vinculá-lo, digamos com um olhar que dá a essa pessoa o tempo todo, isso provavelmente não será uma âncora muito efetiva, porque não é única e será difícil para o cérebro perceber um sinal específico a partir disso. Um aperto de mão, da mesma forma, pode não ser efetivo porque apertamos mãos toda hora, apesar de que funcionaria se você apertasse mãos de maneira única, tais como uma pressão diferente, localização e outras coisas. As melhores âncoras combinam vários sistemas de representação, visual, auditivo, sinestésicos e outros, de uma só vez para formar um único estímulo que o cérebro pode mais facilmente associar a um significado específico. Portanto, ancorar uma pessoa com um toque e um certo tom de voz, em geral, será mais efetivo do que ancorar com um toque apenas. 4. Para uma âncora funcionar, você deve reproduzi-la exatamente. Se você põe uma pessoa num estado e toca sua omoplata num ponto específico e com uma pressão específica, você não pode acionar essa âncora mais tarde se tocá-la num lugar diferente ou com uma pressão diferente. Sempre que seus procedimentos de ancoragem seguirem essas 4 regras, eles serão efetivos. Uma das coisas que faço no passeio sobre o fogo é ensinar as pessoas como produzir âncoras que mobilizem suas energias mais ricas de recursos e mais positivas. Através de um processo de condicionamento, eu fiz com que fechassem com força o punho cada vez que convocassem suas mais poderosas energias. Pelo fim da noite, podiam fechar a mão e imediatamente sentiam uma poderosa energia produtiva. Vamos fazer agora um exercício simples de ancoragem. Levante-se e pense numa época em que você estava totalmente confiante, quando sabia que poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Ponha seu corpo na mesma fisiologia em que estava então. Fique em pé do jeito que fazia quando estava totalmente confiante. No auge dessa sensação, feche a mão e diga sim, com força e certeza. Respire do jeito que fazia quando estava totalmente confiante. Outra vez, faça a mesma mão fechada e diga sim, na mesma tonalidade. Agora fale no tom de uma pessoa com confiança e controle total. Enquanto faz isso, torne a fechar a mesma mão e então diga sim, da mesma maneira. Se não pode lembrar-se de uma época, pense como ficaria se tivesse tido tal experiência. Ponha seu corpo na fisiologia em que ele estaria se você soubesse como se sentir totalmente confiante e controlado. Quero que você faça isso agora, como qualquer outro exercício desse livro. Só ler a respeito não o ajudará. Fazê-lo operará maravilhas. Agora, enquanto você permanece num estado de confiança total, no auge dessa experiência, suavemente feche a mão e diga sim, num tom poderoso de voz. Perceba o poder à sua disposição, os notáveis recursos físicos e mentais que tem e sinta a irrupção completa daquele poder e concentração. Comece novamente e faça isso mais vezes, 5 ou 6 vezes, cada vez sentindo-se mais forte, criando uma associação em seu sistema nervoso entre esse estado e o ato de fechar a mão e dizer sim. Mude então seu estado, mude sua fisiologia, agora feche a mão e diga sim, da mesma forma que fez quando estava ancorado, e repare como se sente. Faça isso diversas vezes durante os próximos dias. Ponha-se no estado mais confiante e poderoso de que esteja ciente, e no auge desses estados, feche a mão de uma maneira única e diga sim. Em pouco tempo descobrirá que fechando a mão, você pode provocar aquele estado à vontade, instantaneamente.
Pode não acontecer depois de uma ou duas vezes, mas não levará muito tempo para que você faça isso consistentemente. Você pode ancorar-se com somente uma ou duas repetições, se o estado for bastante intenso e seu estímulo for também único. Como ancorar? 1. Esclarecer o objetivo específico para o qual deseja usar uma âncora e o estado específico que terá o maior efeito para apoiar a realização desse objetivo para si ou para os outros. 2. Calibrar a linha básica da experiência. 3. Detectar e ajustar o indivíduo no estado desejado através do uso de seus padrões de comunicação verbal e não verbal. 4. Usar a acuidade sensorial para determinar quando a pessoa está no auge do estado e, nesse exato momento, providenciar o estímulo, a âncora. 5. Testar a âncora, mudando a fisiologia para interromper o estado e acionando o estímulo, âncora, e observando se a reação é o estado desejado. Uma vez que se ancorou dessa forma, você pode usá-la da próxima vez que estiver numa situação que ache difícil. Você pode fazer aquele gesto de fechar a mão e sentir-se totalmente rico de recursos. A ancoragem tem tanto poder porque num instante alinha sua neurologia. O tradicional pensamento positivo faz com que você pare e pense. Mesmo se pôr numa fisiologia poderosa, leva tempo e esforço consciente. A ancoragem leva só um instante para provocar seus recursos mais poderosos. É importante para você saber que as âncoras podem ficar mais poderosas se forem amontoadas, uma empilhada em cima da outra. Juntando muitas dessas mesmas ou semelhantes experiências ricas de recursos sobre uma base cumulativa. Eu, por exemplo, fico num de meus estados mais poderosos e centralizados estados, entrando numa fisiologia e posição que é alguma coisa como a de um mestre de karatê. Nesse estado, fiz centenas de passeios no fogo, saltei de paraquedas em queda livre, superei desafios notáveis de todas as espécies. Em cada uma dessas situações, quando me punha mais rico de recursos, no auge da experiência, eu fazia um único fechamento de mão. Agora, portanto, quando faço o mesmo gesto, todas as poderosas sensações e fisiologias são simultaneamente acionadas dentro de meu sistema nervoso. É uma sensação maior do que qualquer droga jamais poderia criar. Tive a experiência de saltar de paraquedas, mergulhar à noite no Havaí, dormir nas grandes pirâmides, nadar com golfinhos, andar no fogo, romper através de limites e ganhar uma competição esportiva. Tudo ao mesmo tempo. Assim, quanto mais frequentemente fico nesse estado e anexo experiências novas, poderosas e positivas, mais poder e sucesso fica ancorado nele. É outro exemplo do ciclo do sucesso. Sucesso gera sucesso. Poder e estados ricos de recursos geram mais poder e mais recursos. Eu tenho um desafio para você. Saia e ancore 3 pessoas diferentes em estados positivos. Faça-as lembrarem uma época em que estavam se sentindo exuberantes. Veja bem que elas estejam reexperimentando plenamente e ancore-as diversas vezes no mesmo estado. Comece então a conversar com elas e teste a âncora quando estiverem distraídas. Elas voltaram para o mesmo estado? Se não voltaram, verifique os 4 pontos-chave e ancore outra vez. Se sua âncora falhou ao acionar o estado que desejava, você omitiu um dos 4 pontos. Talvez você ou a outra pessoa não estivesse num estado específico e totalmente associado. Talvez você tenha aplicado a âncora no tempo errado, depois que o auge do estado tinha passado. Talvez o estímulo não fosse bastante distinto, ou você não o replicou perfeitamente quando tentou trazer de volta a experiência ancorada. Em todos esses casos, você só precisa perspicácia sensorial para ter certeza de que a ancoragem está sendo feita corretamente. E quando ancorar outra vez, fazer as mudanças apropriadas em sua abordagem até conseguir uma âncora que funcione. Aqui está outra tarefa. Selecione 3 a 5 estados ou sensações que você gostaria de ter na ponta de seus dedos. Ancore-os então numa parte específica de si, de forma que tenha fácil acesso a eles. Digamos que você é o tipo de pessoa que tem dificuldades para tomar decisões, mas gostaria de mudar. Você quer se sentir mais decisivo.
Para ancorar a sensação de ser capaz de tomar uma decisão rápida, efetiva e facilmente, você deve escolher a junta de seu indicador. A seguir, pense numa época de sua vida em que você se sentiu totalmente cheio de decisão. Entre dentro dessa situação em sua mente e associe-se plenamente a ela, para se sentir da mesma maneira. Comece por experimentar-se tomando a grande decisão do seu passado. No auge da experiência, quando se sentir com espírito de decisão, aperte sua junta e emita um som em sua mente, como a palavra sim, por exemplo. Agora pense em outra experiência parecida e no auge desse processo de tomar decisões, crie a mesma pressão e o mesmo som. Faça isso 5 ou 6 vezes para acumular uma série de âncoras poderosas. Agora pense numa decisão que precisa tomar. Pense em todos os fatos que precisa saber. Em seguida, apronte-se e dispare a âncora. Você é capaz de tomar uma decisão rápida e facilmente a partir de agora. Você pode usar outro dedo para ancorar sensações de relaxamento, se precisar. Eu ancorei sensações de criatividade numa junta. Posso transformar-me em questão de momentos de sentir-me parado e sentir-me criativo. Aproveite o tempo para selecionar 5 estados e instalá-los, e então divirta-se usando-os para dirigir seu sistema nervoso com rapidez e precisão infinitesimal. Faça isso agora. A ancoragem sempre é mais efetiva quando a pessoa que está sendo ancorada não sabe o que aconteceu. Em seu livro Keeping Faith, Jimmy Carter dá um exemplo excepcional de ancoragem. Durante conversações sobre controle de armas, Leonid Brezhnev surpreendeu ao colocar sua mão no ombro de Carter e dizer em inglês perfeito: Jimmy, se nós não tivermos sucesso, Deus não nos perdoará. Anos mais tarde, quando entrevistado na televisão, descreveu Brezhnev como um homem de paz e contou essa história. Enquanto falava, Carter na hora alcançou e tocou seu ombro e disse: eu ainda posso sentir sua mão em meu ombro. Carter lembrava-se tão vivamente da experiência porque Brezhnev surpreendeu ao usar um inglês perfeito e falar em Deus. Sendo profundamente religioso, é óbvio que Carter teve sensações intensas sobre o que Brezhnev falou, e o momento-chave foi quando ele o tocou. A intensidade da emoção de Carter e a importância do problema virtualmente garantiram que ele se lembraria dessa experiência pelo resto da vida. A ancoragem pode ser muito bem sucedida para superar medos e mudar comportamentos. Deixe-me dar um exemplo de ancoragem que uso em meus seminários. Peço a alguém, homem ou mulher, que tenha dificuldade em lidar com o sexo oposto, que venha à frente da sala. Recentemente, um jovem bastante tímido se ofereceu. Quando lhe perguntei como se sentia ao falar com uma mulher desconhecida ou convidar uma estranha para sair, pude ver uma reação física imediata. Sua postura decaiu, seu olhar se abaixou, sua voz ficou trêmula. Não me sinto nada à vontade fazendo isso, disse ele, mas na verdade ele não precisava dizer nada. Sua fisiologia já tinha me contado o que eu precisava saber. Quebrei seu estado perguntando-lhe se podia se lembrar de uma época em que se sentia muito confiante, orgulhoso e seguro, época em que sabia que seria bem-sucedido. Ele concordou, e eu o dirigi para aquele estado. Fiz com que parasse daquela maneira, respirasse daquela maneira, para sentir-se tão confiante de todas as formas como já tinha se sentido antes. Disse-lhe para pensar sobre o que alguém lhe dissera nessa época, quando se sentia confiante e orgulhoso, e que se lembrasse das coisas que dizia para si. Enquanto estava naquele estado, no auge de sua experiência, toquei-o no ombro. Então levei-o através da mesma experiência diversas vezes. Cada vez eu me certificava de que ele sentia e ouvia exatamente as mesmas coisas. No auge de cada experiência, eu fazia o mesmo toque da ancoragem. Lembre-se, o sucesso da ancoragem depende da repetição precisa, portanto, eu tinha o cuidado de tocá-lo da mesma maneira e punha-o exatamente no mesmo estado a cada vez. Nesse ponto eu tinha a reação muito bem ancorada. Logo eu precisava testá-la. Quebrei seu estado e outra vez lhe perguntei como se sentia com relação às mulheres. Imediatamente começou a voltar para aquela fisiologia deprimida. Seus ombros se curvaram, sua respiração parou.
Quando toquei seu ombro no ponto que havia escolhido como uma âncora, automaticamente seu corpo começou a mudar para aquela fisiologia rica. Através da ancoragem, é interessante ver como o estado de alguém pode mudar rapidamente do desespero ou medo para a confiança. Neste ponto do processo, uma pessoa pode tocar o ombro dele, ou qualquer que seja o ponto que escolheu para a âncora, e acionar seu estado desejado toda vez que quiser. No entanto, podemos levar as coisas a um passo à frente. Podemos transferir esse estado positivo para o próprio estímulo que costuma criar sensações de riqueza de recursos. Assim, aqueles estímulos criarão estas sensações. Eis como pedi ao jovem que escolhesse uma mulher atraente da plateia. Alguém que normalmente ele nem sonharia em se aproximar. Ele hesitou um momento até que o toquei no ombro. No instante em que fiz isso, a postura de seu corpo mudou e ele escolheu uma mulher atraente. Pedi a ela que viesse para a frente da sala. Disse-lhe então que o rapaz ia tentar marcar um encontro com ela e que ela deveria rejeitá-lo completamente. Toquei o ombro dele, ele ficou em sua fisiologia rica, seus olhos para cima, respiração profunda, ombros para trás. Dirigiu-se para ela e disse: "Oi, como vai?" Ela retrucou: "Deixe-me sozinha." Ele não se perturbou. Antes, até olhar para uma mulher deixava toda a sua fisiologia confusa. Agora ele só sorria, continuava a segurar seu ombro e ele continuava a importuná-la. Quanto mais áspera ela era com ele, mais ele ficava em seu estado forte. Ele continuou a sentir-se rico de recursos e confiante, mesmo depois que retirei minha mão de seu ombro. Criei um novo vínculo neurológico que agora faz com que se torne mais rico de recursos quando vê uma bela mulher, ou quando encontra rejeição. Neste caso, a mulher finalmente disse: "Você não pode me deixar sozinha?" E ele replicou com uma voz profunda: "Você não reconhece poder quando vê?" A plateia inteira explodiu em risadas. Ele estava num estado muito poderoso e o estímulo que o mantinha assim era uma bela mulher ou a sua rejeição. Encurtando, eu peguei uma âncora e a transferi, mantendo num estado poderoso enquanto ela o rejeitava. Seu cérebro começou a associar a rejeição da mulher com seu estado calmo e confiante. Quanto mais ela o rejeitava, mais relaxado, confiante e calmo ele se tornava. É notável ver a transformação que ocorre em questão de momentos. A pergunta lógica é: bem, isso é ótimo no seminário. Agora, o que acontecerá no dia a dia? O mesmo laço estímulo-reação está estabelecido. De fato, as pessoas com as quais trabalhávamos saíram naquela noite e encontraram outras pessoas, e os resultados foram surpreendentes. Como o medo for afastado, elas começaram a desenvolver relacionamentos com pessoas de quem nunca teriam se aproximado no passado. Isso não é tão surpreendente se você pensar a respeito. Afinal, você teve de aprender como reagir à rejeição quando cresceu. Agora você simplesmente tem um novo conjunto de reações neurológicas para escolher. Um homem que assistiu aos nossos seminários cerca de 2 anos atrás e que era totalmente amedrontado pelas mulheres, agora é cantor num ambiente frequentado só por mulheres e adora isso. Eu uso algumas variações dessa situação em cada seminário Revolução da Mente que dirijo, e em cada caso uma mudança da pessoa é notável. Uso variações dessa técnica de ancoragem para alterar reações de pessoas com fobias. Se você faz o que sempre fez, conseguirá o que sempre conseguiu. É importante estar ciente da ancoragem porque ela está sempre acontecendo à nossa volta. Se você estiver ciente de quando ela está acontecendo, poderá lidar com ela e mudá-la. Se você não estiver ciente dela, ficará iludido com estados que vêm e vão aparentemente sem razão. Vou lhe dar um exemplo comum. Digamos que houve uma morte na família de uma pessoa. Ela está num estado de profundo pesar. No enterro, muitas pessoas chegam e se tocam-na com simpatia na parte superior de seu braço esquerdo, apresentando condolências. Se muitas pessoas a tocarem da mesma maneira e o enlutado permanecer num estado depressivo, essa espécie de toque nesse lugar pode, e muitas vezes acontece, ficar ancorado em seu estado depressivo. Então, muitos meses mais tarde, quando alguém tocá-la ali com o mesmo tipo de pressão, num contexto completamente diferente,
Isso pode liberar a mesma sensação de pesar, e a pessoa nem mesmo saberá por que está se sentindo triste. Você já teve experiência assim, quando de repente se sente deprimido e nem ao menos sabe por quê? É provável que já tenha tido. Talvez não tenha nem reparado na música tocando abaixo ao fundo, ou uma música que você ligava a alguém a quem amava muito e que não está mais em sua vida. Ou talvez foi um certo olhar que alguém lhe deu. Lembre-se, as âncoras funcionam sem nossa atenção consciente. Deixe-me dar-lhe umas poucas técnicas para controlar âncoras negativas. Peguemos aquela sensação de pesar ancorada acionada no funeral. Se ela está ancorada na parte superior de seu braço esquerdo, um jeito de lidar com ela é ancorar uma sensação oposta, suas sensações mais poderosas e ricas de recurso, no mesmo lugar, no seu braço direito. Se você acionar ambas as âncoras ao mesmo tempo, descobrirá que acontece uma coisa notável. O cérebro conecta as duas em seu sistema nervoso. Então, a qualquer hora que qualquer âncora for tocada, ela tem uma escolha de duas reações. E o cérebro quase sempre escolherá a reação mais positiva, ou ela o porá num estado positivo ou irá pôr num estado neutro, no qual ambas as âncoras se cancelam. A ancoragem é importante se você deseja desenvolver um relacionamento duradouro e íntimo. Minha esposa Beck e eu, por exemplo, viajamos muito juntos, compartilhando essas ideias com as pessoas por todo o país. Entramos frequentemente em estados poderosos, positivos e sempre estamos nos olhando ou tocando durante essas experiências importantes. Como resultado, nosso relacionamento está cheio de âncoras positivas. Toda vez que nos olhamos no rosto, todos esses momentos poderosos, amorosos, felizes são acionados. Em contraste, quando um relacionamento chega ao ponto de dois companheiros não se suportarem mais, a razão muitas vezes são as âncoras negativas. Há um período em muitos relacionamentos em que um casal pode ter mais experiências negativas do que positivas. Se eles se veem um ao outro firmemente enquanto estão nesses estados, as sensações ficam vinculadas. Algumas vezes só de olharem um ao outro ficam querendo se separar. Isso acontece especialmente se um casal começa a brigar muito e se durante esses estados de zanga, cada um diz coisas destinadas a magoar ou ofender o outro. Lembre-se de usar os padrões de interrupção. Esses estados intensos ficam ligados ao rosto da outra pessoa. Depois de pouco tempo, cada um deles quer estar com a outra pessoa, talvez alguém novo, alguém que represente só experiências positivas associadas. Beck e eu tivemos uma experiência como essa quando nos registramos num hotel tarde da noite. Não havia boy ou camareiro na frente do hotel, portanto, pedimos ao homem da recepção que fizesse o camareiro estacionar e pedisse ao boy que subisse as malas. O homem disse que não havia problemas. Daí subimos para o nosso quarto e começamos a relaxar. Passou uma hora e nossas malas ainda não haviam chegado. Descemos então. Para encurtar a história, tudo o que tínhamos tinha sido roubado. Nossos cartões de crédito, passaportes e um vultuoso cheque que eu já tinha assinado. Tínhamos nos preparado para uma viagem de 2 semanas. Pode imaginar em que estado fiquei? Enquanto sentia essa raiva, ficava olhando para Beck e ela também estava brava. Cerca de 15 minutos depois, compreendi que ficar perturbado não iria mudar nada. E uma vez que acredito que nada acontece por acaso, tinha de haver algum benefício naquilo. Portanto, mudei meu estado e estava me sentindo bem outra vez. Mas 10 minutos depois olhei para Beck e quando o fiz comecei a sentir raiva pelas coisas que ela não havia feito naquele dia. Certamente eu não estava me sentindo atraído por ela. Parei então e perguntei-me, o que está acontecendo aqui? Compreendi que tinha vinculado todos os meus sentimentos negativos por ter perdido nossas coisas a Beck, apesar de ela não ter nada a ver com aquilo. Olhar para ela fazia com que eu me sentisse desprezível. Quando lhe contei o que estava sucedendo, percebemos que ela também estava sentindo a mesma coisa em relação a mim. Por conseguinte, o que fizemos? Simplesmente deixamos cair as âncoras. Começamos a fazer algumas coisas excitantes, positivas, um com o outro, coisas que em 10 minutos nos puseram num estado ótimo, enquanto nos olhávamos no rosto. Virginia Satir, a mundialmente famosa conselheira familiar e conjugal, usa ancoragem o tempo todo. Seus resultados são relevantes.
Ao modelá-la, Bandler e Grinder notaram a diferença entre seu estilo e a dos demais terapeutas familiares tradicionais. Quando um casal se apresenta para a terapia, muitos terapeutas acreditam que o problema básico seja a emoção e raiva reprimidas que o casal sente um pelo outro, e que contar ao outro exatamente como se sente todas as coisas de que tem raiva os ajudará. Você pode imaginar o que muitas vezes acontece quando eles começam a dizer todas as coisas de que têm raiva. Se o terapeuta os encoraja a libertar as mensagens de raiva com força e vigor, eles criam âncoras negativas até mais fortes, ligadas só à vista do rosto um do outro. Com certeza, expressar esses sentimentos pode ajudar se as pessoas os mantiverem dentro de si durante um longo tempo. E mesmo acreditando que contar a verdade num relacionamento é necessário para o sucesso, eu questiono os efeitos das âncoras negativas que esse processo possa criar. Todos nós tivemos discussões onde começamos a dizer coisas que não são realmente o que significam. Quanto mais dizemos, pior fica. Assim, quando uma pessoa sabe que seus sentimentos são reais, há um número regular de desvantagens em se pôr num estado negativo antes de comunicar sentimentos a uma pessoa amada. Em vez de fazê-los gritarem um com o outro, Virginia Satir faz com que seus pacientes olhem-se como fizeram quando se apaixonaram. Ela lhes pede que se falem como fizeram quando se apaixonaram. Sugere empilhar âncoras positivas a fim de que, ao se olharem no rosto, sintam-se muito bem. A partir desse estado, eles podem resolver seus problemas através de uma comunicação clara, sem ferir os sentimentos um do outro. De fato, eles se tratam com muito mais carinho e se estabelece um novo padrão, uma nova maneira de resolver os problemas no futuro. Deixe-me dar-lhe outro poderoso instrumento para lidar com âncoras negativas. Primeiro, vamos criar uma âncora positiva e de recurso poderoso. É sempre melhor começar com a positiva do que com a negativa, pois se a negativa torna-se difícil de se lidar, sempre temos um instrumento para nos ajudar a sair daquele estado rápida e facilmente. Quero que você pense na experiência positiva mais poderosa que teve em toda a sua vida. Ponha essa experiência e suas sensações na sua mão direita. Imagine-se fazendo isso e sinta como é tê-la em sua mão direita. Pense numa época em que se sentiu totalmente orgulhoso de alguma coisa que fizera e coloque essa experiência e sensação também na sua mão direita. Agora pense numa ocasião em que se sentiu poderoso, positivo, com sentimentos amorosos e coloque-os também na sua mão direita e sinta como se eles estivessem lá. Lembre-se de uma época em que você vivia rindo. Pegue essa experiência e coloque-a também na sua mão direita e repare como ela se sente com todos aqueles sentimentos amorosos, positivos e poderosos. Agora repare que cor esses sentimentos amorosos criaram juntos em sua mão direita. Anote a cor que primeiro vem à sua mente. Repare que forma eles criaram juntos. Se tivesse de lhes dar um som, como soariam todos eles? Qual é a textura de todas essas sensações juntas em sua mão? Se todas elas falassem juntas para lhes fazer uma poderosa declaração positiva, qual seria essa? Aprecie todas essas sensações e então feche sua mão direita e deixe-os ficar lá. Agora abra sua mão esquerda e coloque nela uma experiência negativa, uma frustrante, depressiva ou de raiva, alguma coisa que está aborrecendo você. Talvez alguma coisa da qual tenha medo, que o preocupe. Coloque-a na sua mão esquerda. Não há necessidade de senti-la dentro de você. Esteja certo de ter se dissociado dela. Simplesmente está lá, na sua mão esquerda. Agora quero que se torne consciente de suas submodalidades. Qual a cor que essa situação cria em sua mão esquerda? Se você não vê uma cor ou não tem uma sensação na hora, haja como se tivesse. Que cor seria se tivesse uma? Percorra as outras submodalidades. Qual a forma? Parece leve ou pesada? Qual é a textura dela? Que som ela faz? Se ela fosse lhe dizer uma sentença, o que diria? Como é a textura? Agora vamos fazer o que é chamado deixar cair âncoras. Você pode brincar com isso de qualquer maneira que lhe pareça natural.
Uma abordagem seria tomar a cor na sua mão direita, positiva, e fazer de conta que é um líquido, e derramá-lo na sua mão esquerda, num ritmo bem rápido, fazendo ruídos engraçados e se divertindo enquanto faz isso. Faça-o até que a âncora negativa na sua mão esquerda esteja da cor da experiência positiva da mão direita. A seguir, pegue o som que sua mão esquerda estava fazendo e jogue-o na sua mão direita. Repare o que sua mão direita faz com ele. Agora, pegue as sensações da sua mão direita e derrame-as sobre sua mão esquerda, reparando o que elas fazem para a sua mão esquerda assim que entram lá. Junte suas mãos, como batendo palmas, e continue mantendo-as assim por uns momentos até que sintam equilibradas. Agora, a cor na sua mão direita e esquerda deve ser a mesma. As sensações devem ser similares. Quando terminar, veja como se sente sobre a experiência que está na mão esquerda. É bem provável que você acabou com todo o poder que ela tinha para aborrecê-lo. Se não acabou, tente o exercício outra vez. Façam com modalidades diferentes em um sentido mais ativo de brincadeira. Depois de uma ou duas vezes, qualquer pessoa pode anular completamente o poder de alguma coisa que costumava ser uma forte âncora negativa. Você pode agora sentir-se bem a esse respeito ou pelo menos ter sensações neutras sobre a experiência. Você pode usar esse mesmo processo se estiver aborrecido com alguém e quiser mudar seus sentimentos sobre ele. Pode imaginar o rosto de alguém de quem realmente gosta em sua mão direita e o rosto de alguém de quem não gosta muito na sua mão esquerda. Comece olhando para a pessoa de quem não gosta, então para a pessoa de quem você gosta. Faça isso cada vez mais rapidamente, não mais dizendo de quem você gosta ou não gosta. Junte suas mãos, respire, espere um momento. Agora pense na pessoa de quem não gosta. Você deve gostar dela ou pelo menos sentir-se bem a respeito. A beleza desse exercício é que pode ser feito em questão de momentos e pode mudar seus sentimentos sobre quase tudo. Fiz esse procedimento de 3 minutos recentemente num seminário com um grupo. Uma mulher do grupo pôs em sua mão direita alguém de quem ela realmente gostava e na esquerda pôs o rosto de seu pai, com quem não falava há quase 10 anos. Desta forma, ela foi capaz de neutralizar seus sentimentos negativos sobre seu pai. Ligou para ele naquela noite e conversaram até 4 horas da manhã. E depois disso, tornaram a desenvolver seu relacionamento. É importante que compreendamos o poder de nossas ações em ancorar crianças. Por exemplo, meu filho Joshua foi um dia à escola e um grupo de pessoas bem intencionadas fez uma apresentação para as crianças sobre não aceitar caronas de estranhos. Uma mensagem admirável e até importante. Eu gostei de meu filho ter sido reforçado a respeito. O problema foi a maneira como a mensagem foi transmitida. O grupo mostrou uma série de slides muito parecidos com aqueles repulsivos mostrados para adultos que vão para a autoescola. Mostraram pôsteres de crianças desaparecidas, mostraram até os corpos de crianças sendo retiradas de valas. Crianças, diziam eles, que aceitam caronas de estranhos podem acabar assim. Obviamente, essa era uma grande motivação para a estratégia de afastar-se. Os resultados, no entanto, foram bastante destrutivos, pelo menos para meu filho, e posso supor que para outras crianças também. O que eles fizeram foi o equivalente a instalar uma fobia. Meu filho tinha agora aquelas figuras grandes, brilhantes, ensanguentadas, associadas com a volta para casa. Naquele dia, recusou-se a voltar andando e tivemos de ir buscá-lo na escola. Nos 2 ou 3 dias seguintes, ele acordou à noite com pesadelos e recusava-se ir a pé para a escola. Felizmente, eu conheço os princípios do que cria e afeta o comportamento humano. Eu tinha estado fora da cidade e, quando soube da situação, fiz uma série de quedas de âncoras e uma cura de fobia pelo telefone. No dia seguinte, ele foi a pé para a escola, sozinho, confiante, forte e cheio de recursos. Ele não iria ser imprudente, sabia o que evitar, o que fazer para cuidar de si mesmo. Até agora, ele está fortalecido para viver sua vida da maneira que quer, sem viver com medo. As pessoas que fizeram a apresentação tinham a melhor das intenções. No entanto, sinceridade não garante que não resultarão danos de uma falta de entendimento sobre os efeitos da ancoragem. Preste atenção no efeito que está causando nas pessoas, especialmente nos pequeninos. Façamos um último exercício.
Ponha-se naquele estado poderoso e cheio de recursos e escolha a cor que seja a de mais recursos para você. Faça a mesma coisa com uma forma, um som e uma sensação que você associaria ao seu estado mais poderoso e cheio de recursos. Pense agora numa frase que você diria quando estivesse se sentindo mais feliz, mais centralizado e mais forte, como nunca se sentiu antes. A seguir, pense numa experiência desagradável, uma pessoa que seja uma âncora negativa, alguma coisa de que tenha medo. Em sua mente, ponha aquela forma positiva em volta da experiência negativa. Faça isso com a completa crença de que pode capturar a sensação negativa dentro da forma. Pegue então sua cor cheia de recursos e fisicamente atire-a por sobre toda a âncora negativa, com uma força tal que a âncora se dissolva. Ouça o som e sinta a sensação que ocorre quando está totalmente rico de recursos. Por fim, diga a coisa que você diria em seu estado mais poderoso. Enquanto a âncora negativa dissolve-se numa névoa de sua cor favorita, diga a coisa que acentua seu poder. Como se sente agora sobre a situação negativa? É provável que ache difícil imaginar que aquilo possa tê-lo aborrecido tanto antes. Faça isso com 3 outras experiências e então façam com mais alguém. Se você só estiver ouvindo esse livro, esses exercícios poderão lhe parecer estranhos e tolos, mas se os fizer, será capaz de ver o incrível poder que tem. Esta é a chave componente do sucesso, a capacidade de eliminar de seu próprio ambiente acionadores que tendem a pô-lo em estados negativos ou pobres de recursos, enquanto instala outros positivos em si e nos outros. Uma das maneiras de fazer isso é elaborar uma relação de âncoras importantes, positivas e negativas, em sua vida. Anote se são primariamente acionadas por estímulos visuais, auditivos ou sinestésicos. Uma vez que sabe o que são suas âncoras, você deve seguir, deixando cair as negativas e fazendo o melhor uso das positivas. Pense no bem que pode fazer ao aprender como ancorar aqueles estados positivos efetivamente, não só em você, mas também nos outros. Já pensou se você falasse com seus associados, deixasse-os com uma estrutura mental motivada e otimista, ancorasse isso com um toque, expressão ou tom de voz que pudesse repetir no futuro? Depois de um tempo ancorando aqueles estados mentais positivos diversas vezes, você poderia invocar aquela espécie de motivação intensa a qualquer hora. Seus trabalhos seriam mais recompensadores, a empresa mais lucrativa e todos seriam muito mais felizes. Pense no poder que poderia ter em sua própria vida se você pudesse pegar as coisas que costumavam aborrecê-lo e fazer com que elas o fizessem sentir-se bem ou cheio de recursos, o bastante para mudá-las. Você tem poder para fazer isso. Vou deixá-lo com um pensamento final, não só sobre ancoragem, mas também sobre todas as técnicas que aprendeu até agora. Há uma incrível sinergia, um sentido processional, sequencial que surge do domínio de qualquer dessas técnicas. Assim como uma pedra atirada numa lagoa calma forma um padrão de ondulações, o sucesso com qualquer dessas técnicas gera mais e mais sucesso. Você já deve ter uma percepção forte e clara de como elas são poderosas. Minha esperança é que você as use, não só hoje, mas continuamente em sua vida. Assim como as âncoras empilhadas em minha postura de karatê ficam mais poderosas cada vez que as uso, você aumentará seu poder pessoal com cada técnica que aprende, domina e usa. Há um filtro para experiências humanas que afeta como nos sentimos sobre tudo o que fazemos ou não fazemos em nossas vidas. Esses filtros afetam a ancoragem e tudo mais de que já falamos neste livro. Estou falando de liderança. Fim do capítulo 17 e da parte 2.